Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Estamos fazendo um estudo de toda a Bíblia, analisando um livro de cada vez. Nosso estudo já nos trouxe até os livros proféticos do Velho Testamento e agora estamos estudando o livro de Ageu. Esse livro tem apenas 2 capítulos. Esses 2 capítulos registram resumidamente um esboço de 4 sermões do profeta. Nos 2 últimos programas vimos o primeiro sermão de Ageu, que fala sobre as prioridades que estabelecemos em nossa vida. Chamamos o primeiro sermão de Ageu de Deus em primeiro lugar. Preste atenção no segundo sermão de Ageu. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês. Não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Dentro de pouco tempo, farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Chamamos esses 4 sermões juntos de o foco da fé. No primeiro sermão, Ageu está dizendo: a fé focalizará suas prioridades. No segundo sermão, Ageu diz: a fé focalizará sua perspectiva. Eu gosto da palavra perspectiva. Ela quer dizer olhar através de. Vocês se lembram da visão objetiva de Neemias? No meio de todos os obstáculos e problemas que enfrentou, Neemias focalizou sua lente objetiva naquilo que ele tinha se proposto fazer. Essa visão objetiva de Neemias e o termo perspectiva são semelhantes. Olhar, ver seus objetivos e se recusar a enxergar os problemas, para que o povo não se distraia dos seus objetivos. Ao invés de olhar por essa lente objetiva para descobrir o que Deus quer que façamos, muitas pessoas têm a tendência de olhar para trás. Esse segundo sermão de Ageu é dirigido àqueles do povo de Judá que estavam olhando para trás. Durante 15 anos o templo foi apenas um monte de entulho, até que Ageu pregou. Aí então o povo começou a trabalhar. Lembre-se que eles eram apenas 50.000 exilados maltrapilhos. Eles não tinham os recursos que Salomão teve quando construiu o templo pela primeira vez. Salomão gastou fortunas em ouro no revestimento do templo. Quando eles terminaram de fazer o fundamento desse segundo templo, alguns dos jovens nunca tinham visto o templo de Salomão. Eles tinham nascido na Babilônia. Lemos no 3º capítulo de Esdras a mistura de sentimentos que eles enfrentavam. Esdras conta que quando os alicerces do segundo templo ficaram prontos, todos ficaram eufóricos com a conquista e deram gritos de alegria ao Senhor. Ao mesmo tempo, muitos daqueles que se lembravam de como era o templo de Salomão choraram. Por isso podia-se ouvir choro e riso ao mesmo tempo. Podemos fazer a seguinte aplicação de toda essa mistura de emoções. O pior inimigo do melhor de Deus é o bom. Vou repetir.
O pior inimigo do melhor de Deus é o bom. Deus quer que tenhamos o melhor. Satanás fará qualquer coisa para nos distrair e impedir que alcancemos o melhor de Deus. Satanás arma ciladas para nós e ele é astuto e enganador. Vamos supor que o melhor plano de Deus, o melhor plano que ele tem para a sua vida, seja trabalhar como médico missionário. Para impedir que isso aconteça, Satanás não vai sugerir que você assalte um banco. Não, isso seria muito óbvio. Ele vai soprar no seu coração isso aqui, ó. Ei, precisamos de bons médicos no nosso país. É claro que é bom trabalhar como médico no seu país. Mas se o melhor de Deus é que você esteja em outro país, como médico missionário, em outra cultura, Satanás tentará dissuadi-lo disso, sugerindo algo que seja bom. É isso que Satanás trabalha. O segundo templo era bom. O primeiro foi o melhor de Deus. Quando estivermos diante do trono de Cristo, onde seremos avaliados, compreenderemos qual teria sido o melhor de Deus e o que deveríamos ter feito com toda a capacitação que Deus nos deu. Talvez Deus nos mostre isso no dia do julgamento diante do trono de Cristo. Talvez até Deus diga: esse era o meu plano para você. Eu dei todos os dons e talentos que você precisava para cumprir o meu plano. Vamos ver o que você fez. Isso foi o que você fez. Então talvez você perceba que Satanás enganou você. E aí você entenderá que o pior inimigo do melhor de Deus para a sua vida foi alguma coisa apenas boa. Podemos fazer outra aplicação da mensagem do segundo sermão de Ageu. Esse sermão tratou do fato do povo de Judá estar olhando para trás, comparando o segundo templo com o templo de Salomão. Alguns, quando começaram a comparar, se desesperaram. Por isso, Ageu exorta o povo a não olhar para trás. Há momentos na vida do povo de Deus que esse conselho cai muito bem. O apóstolo Paulo instruiu os filipenses a esquecerem as coisas que para trás ficam. Na minha experiência como pastor e conselheiro, tenho constatado que para muitas pessoas é extremamente doloroso olhar para trás e fazer comparações. Mesmo que pareça que hoje está tudo bem, para muitas pessoas é doloroso encarar a vida que tem hoje e a que já tiveram antes. Preste atenção no que eu, pastor Edson Bruno, quero lhe revelar agora. O autor desses estudos, o pastor Dick Woodward, hoje é tetraplégico e passa mais de 20 horas do dia deitado numa cama. Ele aprendeu que quando você passa por uma perda, a melhor coisa a fazer é não lamentar pelo que foi perdido. E agora já voltamos ao que ele escreve. Não focalize o que você perdeu. Não lamente, para não se afundar na depressão. Focalize aquilo que você ainda tem e seja agradecido. Agradeça a Deus pelo que você tem e não olhe mais para trás. Não olhe para trás, não caia nos mesmos erros, não retruque. Não importa o que faça, não volte atrás. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, não olhe para trás e não faça comparações. Essa foi a palavra de exortação do segundo sermão de Ageu. A Bíblia sempre fala sobre não fazer comparações. Quando Pedro ficou sabendo que morreria por Jesus, ele olhou para o seu sócio pescador da companhia de pesca Zebedeu e perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Jesus estava dizendo para Pedro não fazer comparações entre ele e João. A Bíblia sempre nos mostra que cada um de nós é uma pessoa única. Quando Deus fez você, jogou a forma fora. Em toda a face da terra não há ninguém igual a você. Esse é um dos grandes milagres de Deus. Então, como podemos comparar a vontade de Deus para nossas vidas com a vontade de Deus para a vida de outros? Ou como podemos descobrir a vontade de Deus para nossas vidas nos comparando com outras pessoas? Somos exclusivos, não fomos feitos pelo Deus Todo-Poderoso iguais a ninguém. Os pais costumam fazer isso com os filhos. Minha esposa e eu temos 5 filhos e aprendemos muito mais conceitos teológicos com nossos filhos do que qualquer seminário poderia ensinar. É o que diz o pastor Dick Woodward. Uma das coisas que aprendemos com eles é que um é diferente do outro, totalmente diferente. Foi assim que Deus planejou que fossem, completamente diferentes um do outro. Agora me digam, por que alguns pais costumam dizer: por que você não é como sua irmã ou como seu irmão?
Eles não foram feitos pelo Deus Todo-Poderoso para serem iguais ao irmão ou à irmã. O pior é que essas comparações podem ferir a personalidade deles. A Bíblia ensina que um é diferente do outro. E como isso é verdade, eles não vão descobrir a vontade de Deus para as suas vidas com essas comparações. Preste atenção nesse versículo de Paulo. Não temos a pretensão de nos igualar ou nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. O que Paulo estava dizendo nesse versículo? Ele estava dizendo para não nos compararmos com outras pessoas. Não descobriremos a vontade de Deus para a nossa vida nos comparando com ninguém, porque somos únicos. Deus sempre quer fazer algo novo em nossas vidas. Em Isaías 43:19 lemos: Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Deus gosta de fazer coisas novas em nossas vidas. Um dos meus velhos professores uma vez me disse que uma pegada é como se fosse uma sepultura. Deus não quer você andando em cima do caminho de outra pessoa. Quando você segue a Jesus e encontra a sua vontade, a vida torna-se empolgante, porque Deus está sempre fazendo algo novo. Deus quer fazer algo novo em nossas vidas. Por isso Ele nos diz para não olharmos para trás, nem nos compararmos com ninguém. Não se compare, nem se iguale a ninguém. Também não calcule o seu progresso hoje pelo que você fez antes. No segundo sermão de Ageu, o povo estava comparando o segundo templo com o primeiro. Ele diz ao povo que a essência do segundo templo era espiritual, não material. A primeira casa de adoração, construída por Moisés, era uma tenda. O tabernáculo não era ornamento. Ele nem sequer tinha uma estrutura fixa ou permanente. Todos os seus utensílios tinham alças para que pudessem ser facilmente manuseados e transportados. Mas isso não queria dizer que fosse sagrado. Era ali que o povo buscava e adorava a Deus e recebia dele orientação. Ageu está dizendo que a essência desse templo não são os tijolos, nem os seus cálices. Não compare esse templo com o templo de Salomão. Então Ageu prega essa profecia escatológica. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Portanto, tudo será destruído. Em suma, a pregação de Ageu é: o valor desse templo não está na riqueza de sua construção. Esse templo tem um valor espiritual. Temos que ficar por aqui. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.